Tem uma boa aqui, China. É justo o Tesouro IPCA+, cobrar o imposto de renda sobre o IPCA? Não é justo, não Justo é. não. Tem uma aqui do Paulo. Primeiro, tesouro que eu comprei foi IPCA 3,5, IPCA mais 3,5. A dúvida é, segurando até o vencimento, eu recebo essa taxa mesmo, ou ela vai acompanhando essa variação de taxa até a que está hoje, de 6,18? As duas coisas, né? Assim, quando você comprou, você pactuou a taxa de 3,5. Então, você tinha um valor de título correspondente, digamos que você só fez essa compra. Então, você vai receber o valor desse título, 3,5% ao ano, até o vencimento. Então, a inflação mais 3,5% até o vencimento. Tá? Foi fazendo novas compras, né? Você vai mudando a taxa e vai mudando também o preço do título. Então, hoje, né, o preço do seu título, ele caiu bastante para que o título de hoje tenha uma taxa de hoje também. Né? Então, o preço do seu título caiu para que essa sua taxa de 3,5 que você comprou, ela seja agora 6, não sei, né? A taxa que está, digamos, seja 6. Então, ela está em 6, o título caiu justamente para que agora, a partir de agora, você receba 6. Então, se você comprar um novo título agora, essa taxa é 6. Aí o preço do título vai subir porque a taxa caiu, né? A taxa foi para 5, foi para 4,5. Né? Então, você vai fazendo essas compras e ele vai adequando, né, essa curva, ele vai marcando o mercado. Quanto maior a taxa, menor o valor do título. Quanto maior o valor do título, menor a taxa. E aí eu até coloquei aqui uma resposta, né, para dar uma olhada lá no Instagram da Marília Fontes, né? Ela tem um livro falando sobre renda fixa não é fixa. É um baita do livro para você entender a marcação no mercado. Tem um vídeo dela falando sobre marcação no mercado que é muito bom. Então, assim, quando tem conteúdo bom, cara, a gente vai e fala para você aqui, ó, pode ir lá e olhar que não vale nem a pena a gente investir tempo aqui fazendo um para ficar meia boca. Já vai no top, né? Então, em termos de renda fixa, aí, esse dela é muito bom. Mas entender o seguinte, que renda fixa você tem o lucro quando você compra. Então, a taxa que você colocou, né, isso que o Schneider explicou, você está comprando com desconto. Você comprou uma nota que lá no vencimento vai valer R$ 1.000, o valor de face. Para você chegar a R$ 1.000 lá hoje, você tem que partir de um ponto. Esse ponto, ele tem uma diferença, que é o desconto, para poder chegar lá. E ele vai levar em consideração o tempo para chegar lá e a taxa de juros que tem existindo hoje. Então, quanto mais perto você tem um efeito, quanto mais longo você tem outro efeito. Quanto maior a queda de juros ou quanto maior a subida de juros, também vai ter um efeito sobre o preço que você está pagando hoje para naquela data você chegar naquele ponto que é a taxa combinada, entendeu? Então dá uma olhadinha em marcação a mercado, que é importante pra caramba, principalmente no momento que a gente se encontra. Momentos de elevação e de baixa de taxa de juros são momentos que você pode encontrar oportunidade ou perder muito dinheiro nesse mercado aí, principalmente no mercado de taxa. Tem gente que sabe operar isso muito bem. A volatilidade dele às vezes pode ser maior até do que a da bolsa e pode dar lucros maiores até do que o lucro de bolsa. Mas não é tão simples e renda fixa não é fixa. E não é um negócio muito fácil de entender, não. Às vezes a renda variável é mais fácil de entender do que a renda fixa. Mais simples, né? Tem uma outra aqui do Eduardo. Falem sobre o ajuste nas corretoras em janeiro de 2022, com a exibição do saldo dos fundos de investimento na marcação a mercado. Poderiam opinar sobre o impacto disso? Eu acho que, opinando já sobre o impacto, né? O pessoal que não acompanha renda fixa, né? E fez investimentos em renda fixa e vai ver o patrimônio marcado a mercado, muita gente vai levar susto. Você comprou, investiu em renda fixa lá atrás e você marcado na curva. E o que seria isso, né? Eu vou tentar explicar de forma mais fácil. Você compra, sei lá, um título por R$ 100 e você, aquela taxa acredita 10% ao ano. Então, se você marcar ele na curva, o que vai acontecer? Esse ano está 100, né? Ano que vem está 110, aí depois 10% em cima de 110 vai para 121, depois vai para 133, né? Aí você vai só aumentando, só subindo. Então, você, né, que é um investidor, e você está olhando lá, né, o site lá da corretora, você está vendo que a sua renda fixa ela está só subindo de preço. Aí você fala, poxa, legal, né?
está valorizando, aquela coisa toda. Só que, na vida real, se aqueles ativos ali, né, se você for vender, você não consegue aquele preço que está marcado naquela curva, né? Mais 10%, mais 10%. Vai depender da conjuntura, né? Então, se tudo estiver ruim, as taxas estão muito altas, o preço do título está lá embaixo. A partir de janeiro, né, a Ambima ela colocou essa condição aí para que os ativos de renda fixa, CRI, LCI, vários tipos de ativos que você faz aquisição em corretora, eles sejam marcados, né, não na curva, e sim a mercado. Então, o que vai acontecer? Você vai ter uma volatilidade maior percebida pelo investidor. Então, aquele investidor que estava na renda fixa, se sentia assim, não, Felizão. eu estou seguro, eu tenho uma previsão, eu não gosto de risco, eu não gosto de volatilidade, eu tenho um investimento em renda fixa por isso, porque eu estou fugindo da volatilidade do risco, né? E agora isso foi trazido para dentro da renda fixa nessa obrigação de você marcar esse mercado. Então, o que vai acontecer? O cara vai realmente saber o tanto de patrimônio que ele tem, né? Que eu acho que foi essa a intenção. Ó, se você for negociar hoje, só vale tanto, filho. Não vale aquele negócio que está marcado lá na curva, não. Mas, ao mesmo tempo, você vai meio que trazer uma angústia para o cara, né? O cara que não tem essa experiência de mercado financeiro, ele colocou lá R$ 1.000, né? E passou um mês, ele tem 950 e fala, meu Deus, estou perdendo dinheiro, vou vender esse negócio, né? A renda não era fixa? Então, assim, essa volatilidade ela vai acabar causando um pouco de pânico aí no mercado. E está valendo a partir de janeiro de 2023, né? Então, é uma determinação que está valendo aí a partir de janeiro de 2023. Vai haver muita gente que só investe em renda fixa para fugir da renda variável dessa oscilação, que vai acabar ficando meio desesperado quando olhar o patrimônio diminuindo, né? E lembrando que amanhã tem Come Cotas, né? Dia 30 de novembro é dia de Come Cotas. Outra pergunta aqui. Bancos como o Bradesco aumentaram bem o PDD por acreditar no aumento da inadimplência. Se os bancos estão, é sinal amarelo para os FIIs de papel ou são situações e dívidas diferentes? Toda pessoa que deve, né, alguma coisa, quando a situação da dívida piora, você corre mais risco dela ficar inadimplente. Então, muita gente fala assim, o fundo de papel estava pagando, sei lá, 1,5% ao mês, né? Aí você fala, não, é IPCA mais 7, e o IPCA está, sei lá, tá 15 no ano, né? Então, 15 mais 7, 22. Caramba, né? Eu vou ficar rico, 23% ao ano. Só que quanto pior tá para o cara que está pagando lá, quanto mais você está recebendo de juros aqui, mais fácil é dele dar o calote, né? Então, vários fundos, eles foram comendo as garantias, aquela coisa toda, não chegou ainda a colapsar, mas muita gente teve dificuldade para pagar. Então, os bancos, né, em um momento de aumento de taxa de juros, eles começam a lucrar mais, mas eles também aumentam o PDD, né, que é o para devedores duvidosos, é o provisionamento para devedores duvidosos. Então, eles aumentam esse PDD justamente porque está aumentando a taxa de juros, vai ficar mais difícil para o cara pagar essa dívida. Nos fundos imobiliários de papel, nos FIIs de papel, acontece a mesma coisa. O cara que está devendo, ele vai ter uma dificuldade maior, né, aumentando a taxa de juros. Eu estou devendo em CDI. Né? Você viu a BR Properties, né? A BR Properties estava devendo, indexada ali a CDI, Selic, e o negócio subindo, ele falou, cara, minha dívida vai explodir, eu tenho que vender esse negócio aqui. Vendeu, quitou a dívida, beleza, está respirando aliviado agora. A pessoa física é a mesma coisa, né? Você está devendo em CDI, Selic, esse negócio começar a subir, o cara que fez o financiamento do imóvel no IPCA, né, Lon? Em vez de fazer, não, eu escolho IPCA porque eu vou pagar uma prestação menor, né? Era TR mais e virou para IPCA mais. Pois é, aí explodiu, né? A prestação do cara para cima, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui, né? Então, a gente passou muito tempo sem ter inflação, né? Essa pandemia aí trouxe uma inflação forte de volta. Então, toda vez que você piora as condições do país, né, em termos de juros, de tudo, você dificulta para o cara que é o devedor. Então, tanto bancos quanto fundos imobiliários de papel eles vão sentir. O banco ele vai sentir, vai colocar no PDD ali, beleza, mas ele está ganhando mais dinheiro porque taxa de juros mais elevada, né? Ele acaba tendo um retorno melhor sobre o patrimônio dele. E o cara do fundo imobiliário ele vai comendo as garantias ali e vai tentando segurar a onda do jeito que dá. Né? Mas não é bom para ninguém juro alto e inflação alta. E lembrar sempre que é o seguinte, é uma relação de risco e retorno. Então, assim, se o retorno está alto é porque o risco também está aumentando. E essa modificação no PDD ou modificação na análise do crédito que você vai ter tanto nos CRIs, dos fundos imobiliários, quanto nos bancos, ela depende da qualidade, né, do cliente. Então, por exemplo, você tem o Bradesco, ele tem um perfil que é o perfil para quem ele empresta. Aí você tem um outro banco, por exemplo, o intermédio, né, o Inter.
Ele faz financiamento imobiliário, ele tem um tipo de cliente. O Itaú tem outro tipo de cliente. O Banco do Brasil tem outro tipo de cliente. Então, ele tem um risco de inadimplência associado àquela pessoa que toma dívida com ele, que não é o mesmo para todos os bancos. Depende do negócio que ele leva, ele tem um perfil de risco maior ou menor do que o outro. Então, todos os bancos elevando não quer dizer que todos vão levar na mesma intensidade ou que vai ser ruim para todo mundo. Não, alguns vão sofrer mais porque tem clientes que têm um risco mais elevado do que outros bancos. Então, é ficar esperto porque mostra uma deteriorização da capacidade de pagamento dessas pessoas. E a outra coisa que pode levar como consequência também, aumento da inadimplência, é a antecipação do pagamento de dívidas. E isso pode levar, por exemplo, a uma consequência na vida, né, que esse CDI ou desses CRIs ou das dívidas vão ser menores. Então, uma dívida que o cara tomou para 30 anos com base lá atrás, ele pode fazer uma quitação mais rápida, fazer isso em 10 anos, fazer isso em 5 anos. Então, é um efeito que você vai ter em cima dessa mudança também, que ela começa a ser perceptível. Então, tem que acompanhar, na verdade, né? Tem uma boa aqui, China. É justo o Tesouro IPCA+, cobrar o imposto de renda sobre o IPCA? Não é justo, não. Mas... É a mesma coisa quando você compra um imóvel, né? Aí você paga 100 mil no imóvel e fica com ele 20 anos. Aí quando você vai vender, o imóvel está valendo 500 mil. Né? Você teve um ganho de capital de 400 mil. Não foi ganho de capital, foi reposição de inflação, né? Então, você vai vender o imóvel mais caro, vai ter que pagar um ganho de capital muito grande. Então, todo o investimento que você tem e que você tem um ganho de capital, né, o governo ele te tributa em cima também do lado da inflação. Então, não é justo, né, te tributar em cima de inflação, mas quem diz que o governo precisa ser justo, né? E a questão é a seguinte, é o que é a palavra justo, né? Justiça não significa que ele é um negócio que vai equilibrar as coisas ou deixar... Não. Justiça significa que seguiu o devido processo legal. O sistema judiciário é o sistema do devido processo legal. Não quer dizer que as duas partes vão sair satisfeitas, né? Não é justo no sentido de ser equilibrado. É justo no sentido de que seguiu as regras e alguém vai ter um prejuízo com essa regra, né? Alguém vai pagar por essa regra e alguém vai receber. Vão se equalizar aí, né, as diferenças, mas não que essas diferenças devam ser consideradas de forma que todo mundo saiu feliz, né? Ser justo não é ser feliz. Agora, se a gente pudesse escolher, aí era outro papo, né? Essa parte deveria realmente ficar de fora, que ela não basta, ela é basicamente uma correção monetária. Eu tive um amigo, eu trabalhava com um rapaz lá no bombeiro, que ele vendeu a casa dele, né? Na época, sei lá, eram uns 300 mil, não sei, alguma coisa assim, e ele estava perguntando para mim como é que ele fazia para pagar o imposto, que ele já tinha separado lá o dinheiro do imposto, aquela coisa toda. Eu falei, ó, você sabe que se você comprar o próximo imóvel, né, dentro do prazo de 6 meses, né, você não precisa, porque era o único imóvel que ele tinha, né? Então, você comprar um outro imóvel dentro do prazo de 6 meses, você não precisa pagar imposto. Ele falou, não, sério? Ele ia pagar o imposto. Ia comprar uma outra casa, então ele ia pagar o imposto, ganho de capital em cima da casa que ele vendeu, e depois ele ia fazer a compra. Então, só por não conhecer a legislação, as regras. Então, uma das grandes dicas, né, o cara que é um investidor, o que você tem que fazer? Você tem que conhecer a lei, você tem que conhecer as regras. Se você conhece a lei e conhece as regras, né, o seu prejuízo vai ser muito menor. Você vai saber o que você está fazendo. E se você não conhece, você acaba... Principalmente a regra tributária. Não é você fazer aqui sonegação fiscal. É você fazer a elisão fiscal. Você pagar o imposto que é devido. Não é não pagar imposto. Um caso, né, de um conhecido meu que ele pediu para eu tirar aquele de pagamento de imposto, né, a DAF lá, de pagamento de imposto, que ele tinha ganhado dinheiro com ações, né? Só que ele vendeu 10 mil em ações, né, no mês. Ele comprou, 6 meses depois ele vendeu com um pouco de lucro e queria tirar a DAF para fazer o pagamento. Ele não precisa, né? Se você vender até 20 mil, não precisa. Então, a legislação, você tem que conhecer, não tem jeito, né? Tem que conhecer a legislação, principalmente a tributária, para que você não pague imposto sem dever, né? Você não está devendo, por que você vai pagar, né?
Falando em pagar, pergunta. Em um curso no LinkedIn, em inglês por americanos, eles informaram que a taxa de endividamento ok para uma grande empresa é de 50% a 60%. Isso vale para o Brasil? O que seria saudável aqui? Pergunta de um trilhão de dólares, né? De 1 milhão de dólares. Né? Ó, eu vou falar aqui do setor imobiliário. Tem o Robert Kiyosaki, ele tem uns livros escritos, inclusive, tipo assim, como você faz para ganhar dinheiro, você ficar rico no mercado imobiliário dos Estados Unidos, né? Basicamente, né, eu não vou estragar a surpresa de vocês, não, vocês forem ler o livro, ele fala que você tem que se alavancar, né? Então, você chega nos Estados Unidos, você pega uma dívida de 2% ao ano, né? Você aluga aquele negócio lá por 6%, 7% ao ano. Então, você desenvolve, faz uma reforma, aquela coisa toda, consegue vender o imóvel mais caro e tal. Então, faz todo sentido você chegar nos Estados Unidos e você ter um REIT lá com 80% dele é dívida, né? Só tem 20% ali de patrimônio líquido. Então, faz todo sentido lá nos Estados Unidos, porque você tem uma dívida muito baixa, 2% ao ano, 3% ao ano, Às e você vezes com juro negativo, né? Como era pouco tempo você consegue atrás. ficar rate ali de 6, então você ganha 6 para pagar 2, para pagar 3. Né? Então você vai comprar alavancado o máximo que você conseguir. No Brasil, a gente tem aí, você vai, sei lá, um cap rate de 8 aí de um prédio, aí você consegue sei lá, financiar por 7,5, né, por 8 também. Então é muito assim ao par. Né? Então você alavancar muito no Brasil não faz muito sentido, né? E o risco é muito maior, o preço do dinheiro aqui é muito mais caro. Então, a realidade assim do Brasil e dos Estados Unidos é completamente diferente, né? Para você tomar dívida, você fazer essa questão de você adquirir imóveis com dívida, nos Estados Unidos é muito melhor, né? Muito mais fácil do que aqui no Brasil, porque a gente tem um risco percebido muito maior. Então, qualquer tipo de empréstimo aqui também é muito maior, né? Então, para cá faz muito menos sentido do que para os Estados Unidos. Mas não quer dizer que todo endividamento aqui ou toda alavancagem aqui é ruim. Você tem que analisar pelo contrário, você tem que analisar operação por operação e ver se aquele nível de alavancagem para aquela operação faz sentido dentro do pipeline que o cara está te oferecendo. Então, é muito mais de perguntar caso a caso do que você considerar que é um bom gestor e ele sabe fazer, ou de que aquele negócio, não, é o melhor negócio do mundo e vamos para frente. Não, muita calma nessa hora. Na live anterior, a gente falou de um fundo imobiliário que tomou dívida IPCA mais 4, né? E a rentabilidade do portfólio dele é 7. Então, assim, foi bem superior à dívida. Então, cada caso é um caso, né? Cada gestor consegue uma coisa. IPCA mais 4, a gente até citou, né, na live passada, né? Tipo, título de taxa de tesouro, né? Então, é realmente uma dívida muito bem pega. Tem dificuldade de saber o momento certo para vender uma ação. Como saber a hora certa de vender? Somente quando a empresa perde os fundamentos ou para o rebalanceamento de carteira? Assim, depende muito do seu perfil de investidor, né? Então, se você for um perfil mais, quero comprar ações para o longo prazo, quero fazer, sei lá, daqui 30, 40, 50 anos, eu quero ter minha previdência em ações, né? Quero ter um futuro em ações. Então, você vai escolher um bom portfólio, escolher muito bem a que você adquirir, você vai acompanhar aquela empresa e você só vai vender se ela perder os valores, né? Perder o motivo pelo qual você comprou. Se você quer pode acontecer o seguinte: se você comprou uma determinada empresa, que era uma empresa muito boa, e ela multiplicou por 10 o tamanho dela. E você só tem 10 empresas, ela ficou, sei lá, valendo 90% do seu portfólio, você está muito exposto a ela. Né? Então, se você já tem um patrimônio grande, né, compensa você ir reduzindo aquela posição, né, para você diminuir o risco geral da sua carteira. Então, nesse caso, eu sou bastante favorável a você vender uma parte para você reduzir o risco. Mas se a empresa for muito boa e estiver te dando um bom resultado, né, eu acho que o único caso que vale a pena você vender é para redução de risco. Nos demais casos, não. Às vezes, por exemplo, tem muito gestor profissional, as pessoas que sabem fazer uma valuation direitinho. Vamos supor que você comprou uma determinada companhia e o valor dela, você fazendo a conta direitinho ali, é 60. Mas ela está negociada a bolsa 90. Pô, você tem 30 aí que você pode, né, dar aquela limadinha, botar no bolso e sabendo que ela vai voltar à média. Né? Então tem muita gente que faz isso, vende um pouquinho, embolsa um pouco do lucro, não tem nada de mal nisso. Acontece muitas vezes em virada de ano, pagamento de bônus, então o cara aproveita aquele momento para realizar o lucro, coloca um pouco de dinheiro no bolso, não quer dizer que a ação perdeu o valor. Ela vai cair o valor de cotação, vai voltar a um preço mais próximo do preço que ela realmente vale,
e você pode recomprar lá embaixo as suas ações de novo, botando o lucro no bolso, né? Então, tudo depende de uma situação. O que não depende da situação é a empresa efetivamente perder o motivo pelo qual você comprou. Então, por exemplo, você comprou uma determinada empresa porque ela é líder de segmento, porque ela tem uma tecnologia única, porque ela tem um nicho de mercado em que ela está sozinha, de repente apareceu um concorrente. Ou, por exemplo, apareceu uma legislação que ela perdeu aquela característica. Aí vamos citar, por exemplo, a Cielo, né? E aí ela perde, da noite para o dia, ela perde uma característica super importante que ela tinha. É hora de você rever seus conceitos, né? Então, se você, e aí vem a importância, né, do que a gente colocou no começo da live, um site igual o Canguru, você tem lá todos os riscos, você tem as coisas colocadas. Você escreveu a sua tese de investimento para aquele ativo. E você vê que alguma coisa abalou aquela tese de investimento, por exemplo, você comprou determinado ativo porque ele vai deu um guidance para você de um crescimento de 20% ao ano. E ele não cresceu os 20% aquele ano, e na hora que você vai olhar o resultado, aquela empresa, o cara não conseguiu te convencer. Falou, eu peguei seu dinheiro, captei seu dinheiro, iniciei a operação e não cresci 20%, eu cresci 19%. Pô, 19 para 20 tá bom, né? Eu botei 20, cresci 22. Pô, você falou 20, deu 22. Ótimo, bacana. Agora, se você falou que ia crescer 20 e na verdade você encolheu 20, amigo, você fez alguma coisa errada. Você vai ter que me convencer para eu ter mais um ciclo de investimento com você, ou simplesmente você vaza. Então, não são regras que estão escritas na pedra, mas a perda de fundamentos é um sinal muito importante para você avaliar aquele ativo dentro da sua carteira, tá? E aí é aquela hora em que você vê o trader virar investidor de longo prazo, o investidor de longo prazo virar investidor de longuíssimo prazo, e o investidor de longuíssimo prazo virar sócio torcedor, que é o pior tipo que vai existir. Ele vai levar aquela ação para o caixão. Então, você não é o dono da empresa. A gente falou algumas vezes isso aqui na live. O barco está afundando, quem afunda com o barco é o capitão, é o dono da empresa, é a família que é dona da controladora. Você não, você é o minoritário. Você é o cara que tem a única vantagem de ser tão pequeno que você pode se movimentar rápido dentro do mercado financeiro. Então não faz sentido você ficar atrelado a maus negócios. Bons negócios passam por momentos ruins. Maus negócios passam por momentos bons. Cabe a você identificar o que uma coisa é outra e saber quando você vai ficar sócio do cara e quando você não vai ser mais sócio do cara. Certo? Beleza. Meu amigo China, sem mais perguntas para hoje, podemos dar por encerrada a nossa participação nessa terça-feira. É isso, né? Então, desejar a todos aí uma ótima semana, um bom final de semana. E terça-feira que vem a gente está aqui de novo com um novo tema aí para a gente bater um papo. Principalmente. Fique tranquilo. Grande abraço, pessoal. E dá de doido, se inscreve lá no Canguru. Moçada, até terça que vem. Valeu! Abraço.